Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer para vocês uma indicação de um livro precioso para crianças pequenas. Eu não sei se vocês têm esse belíssimo hábito de contar histórias aos pequenos, mas se ainda não têm esse hábito, comecem o quanto antes. Tem até uma frase do Einstein que dizia, eu gosto muito dessa frase, que ele dizia assim: se você quer que o seu filho seja brilhante, conte a ele contos de fadas. E se você quer que ele seja muito brilhante, conte-lhe ainda mais contos de fadas. Então fica a pergunta, né? Por que ouvir um conto, que às vezes pode até ter alguma violência, e não ver uma imagem pronta de um desenho, por exemplo, né? Esse assunto sobre os contos, a importância dos contos de fadas no primeiro setênio de uma criança e por toda a vida, especialmente no primeiro setênio, que é quando os contos têm um poder curativo e potencializam nas crianças o alimento que elas precisam para o desenvolvimento pleno e saudável, na sua forma física e emocional. Eu vou trazer muito em breve, com muito carinho aqui para o Instagram, um assunto, esse tema sobre os contos de fadas, tá? Esse assunto que é tão rico. Mas ainda em relação ao tema desenho na televisão, tablets e afins e os contos de fadas, eu vou falar só um pedacinho sobre isso, de uma coisa que eu acho super importante, tá? Quando a gente conta uma história para uma criança pequena, ela cria a imagem dessa história na cabecinha e no coração dela, da maneira que ela pode suportar. Então você conta uma história e ela cria uma imagem, tá? Que é completamente diferente da imagem, por exemplo, que nós adultos criamos. Não tem nada a ver, tá? Se você perguntar a essa criança, por exemplo, o que ela viu, qual a imagem que ela visualizou depois de lhe contar um trecho de uma história, você vai ver que não tem nada a ver com a imagem que você criou na sua cabeça, tá? A criança, ela vai até o limite da compreensão dela, né? É o tamanho do mundo dela que ela cria, é o tamanho do entendimento dela sobre aquele trecho, sobre aquela história que você acabou de contar. Agora, quando ela vê um desenho estático ali na tela, onde existe uma imagem pronta, ela tem que absorver aquilo, digerir aquilo que está pronto, mesmo que ela ainda não tenha essa maturidade emocional para digerir a imagem que recebeu, e aquilo fica ali, sendo fomentado na alma dessa criança, borbulhando dentro dela, gerando angústias, ansiedades, medos e outros transtornos e problemas que nós vamos identificar lá na frente, né? Eu lembro quando eu era pequena, né? E na cabeça dos meus pais, talvez eles achassem que eu já tinha maturidade emocional para assistir um filme da Xuxa. Na época eu lembro que era muito Xuxa e filmes da Xuxa, né? E tinha um filme chamado Super Xuxa contra o Baixo Astral. E quem nunca, né, gente? E eu vi uma cena que o Guilherme Caram fazia, onde saiu um líquido preto da boca dele. Aquilo ficou por anos dentro de mim, ali guardado, sabe? E trazendo aquela impressão ruim. Pois eu tive que lidar com algo que não tinha maturidade emocional para ver. E não sabia digerir aquilo. Até nós, adultos, às vezes vemos alguma cena num filme ou num seriado e aquilo nos faz tão mal. Fica ali um tempão, né? Aquilo dentro da gente. Por isso nós temos que ter muito cuidado com isso, porque a alma de uma criança é algo tão delicado, tão doce, tão leve, que deve ser cuidada mesmo, sabe? Para que não seja impregnado alguma coisa negativa que fica mais difícil depois de reverter, sabe? Portanto, um conto sempre é o mais indicado, justamente porque não está pronto. A criança forma a imagem na cabecinha dela do jeito que ela pode processar. E a gente nunca sabe como está o nível de maturidade emocional dos nossos filhos, que não tem muito a ver com a idade. O que já não acontece, por exemplo, quando eles assistem filmes e desenhos, né? Aí eles têm que processar aquilo, independente se eles têm maturidade ou não. A alma humana tem necessidade do alimento que vem dos contos de fadas, assim como o corpo físico precisa de alimento. E eu vou trazer vídeos específicos sobre esse olhar amoroso em relação aos contos de fadas brevemente aqui para o Instagram, tá? Mas hoje eu quero dar uma dica para avós, tias, tios, ou seja, todo mundo que esteja acompanhando a vida de uma criança pequena. É esse livro aqui, gente, esse livro precioso. Histórias curativas para comportamentos desafiadores, da Susan Perron. Gente, o que eu vou dizer desse livro? As mães me entenderão. Esse livro foi um presente na vida do meu filho mais velho, sabe? E está sendo agora na vida do meu pequeno, do meu menorzinho. A Susan Perron é uma médica de histórias. Ela escreve, coleciona e documenta histórias terapêuticas para o contador de histórias e para os ouvintes, de um modo positivo e imaginativo, para ajudar a curar as situações difíceis, sabe, que os nossos pequenos enfrentam dentro de si mesmos e são inerentes à vida humana deles, né, nesse planeta. Então vocês veem aqui, por exemplo, eu vou mostrar uma parte para vocês aqui. Vocês veem aqui, por exemplo, ó, vou abrir aqui. Aqui vocês têm vários títulos, várias
vários comportamentos, vários desafios que nós enfrentamos, tá lá. Ganancioso e incapaz de compartilhar. Aí você tem ali, ó, irritante, as crianças que estão naquela fase, irritante, impacientes, né? Preguiçoso, barulhento ou destruidor, beliscando, machucando ou brigando, né? Então aqui nós temos tímido e introvertido, provocador e intimidador, não cooperativo, então tem a história da toalha, o pombo e o caçador, o nabo. Então assim, você tem vários temas para abordar com essas crianças, entende? Rebelde, inquieto, tem a história do o inquieto pônei vermelho. Então quer dizer, você consegue abordar diferentes histórias para diferentes situações que a gente vive no dia a dia com as crianças, né? Então, por exemplo, doença, criança que está enfrentando algum problema de doença na família, sofrimento, morte. Tem histórias lindíssimas, super bem escritas, com muito cuidado, sabe, no tocante a essa alma humana. Novo bebê na casa, para quem está vivendo o lindo momento de receber uma criança novinha na casa, tem um novo bebê, como lidar, né, com essa expectativa e ansiedade do irmãozinho, a ansiedade da separação, né? Quando a mãe precisa trabalhar, chega o momento de voltar para o trabalho e a criança tem que enfrentar aquela novidade, aquela separação. Tem histórias riquíssimas aqui. Gente, tem muita coisa, mas é muita variedade mesmo. A hora da arrumação. A que eu mais contava que eram os medos e pesadelos. Meu filho tinha muita questão com medo. Tem histórias maravilhosas aqui em relação ao medo, né? A superação do medo, que é uma coisa muito comum. E as histórias são lindas, gente, ajudam demais esse processo. Para as crianças que têm medo, por exemplo, tem lá a história do elfo e do sapateiro, que é uma história para alimentar a esperança no impossível e a confiança, a fé no que não se vê. É muito preciosa essa história. Nessa história, o sapateiro ele ficou tão pobre que só tinha dinheiro para comprar couro, para fazer um par de sapatos. E tinha medo, ele morria de medo de não conseguir. E morrer de fome, né? Porque ele já não tinha mais dinheiro para nada. Mas a fé dele, a esperança, o ajudou. Enquanto ele dormia, um elfo misterioso entrava na casa dele, vinha à noite para lhe ajudar na confecção dos seus sapatos. E quando ele acordava, na bancada tinha um lindo sapato pronto, com o mais belo acabamento que ele já tinha visto. E os fregueses compravam e pagavam até mais do que ele havia pedido pelo sapato. Vale a pena ler também. Então ele tinha medo e superou com fé. A esperança fica explícita nesse texto, sabe? As crianças adoram. Então são pequenos contos, cada um com a indicação da faixa etária correspondente, sabe, que vai ajudar e idades específicas aquelas crianças a superarem seus medos, seus desafios. Então e outra coisa, tem várias outras coisas mesmo que você pode encontrar, vários tipos de orientações para quem quer escrever, sabe? Ele traz orientações para quem quer criar sua própria história e como contar também essas histórias, né? Porque não ficar aquela coisa, né, só lendo, né? Como você pode contar essas histórias, orientações sobre esses desafios de comportamento das crianças, falando especificamente de cada tema em particular. Então, como direcionar a criança, não só com histórias, mas como fazer com ela no dia a dia para superar aquele problema que ela está vivendo, como ajudar a alimentar a imaginação dessa criança através das histórias, como contar uma história, fazer uma narrativa sem ler, né? E orientação de como podemos tecer essas histórias no tecido familiar, sabe? Dentro da nossa família, trazer essas histórias para dentro do nosso dia a dia. Como fazer dos contos um hábito de apreciação por todos os integrantes da família. Ela discorre também e ensina a estruturar as histórias que atuem de forma terapêutica na vida das nossas crianças. Os ritmos que devemos usar ao contar as histórias, te ajuda a criar um enredo para a sua própria história de acordo com as idades. Enfim, gente, é riquíssimo, sabe? Esse livro é riquíssimo e eu espero que seja de grande valia na sua vida, na vida dos seus filhos, porque aqui nos ajudou demais. Eu vou deixar aqui o nome do livro. Quem quiser saber um bocadinho mais, pode me contactar também no direct, que eu mostro mais coisas a respeito desse livro. Espero que vocês tenham gostado muito dessa dica preciosa e que aproveitem essa leitura. Ele é da editora Antroposófica. É um livro antroposófico, ou seja, tem um cuidado ali também com a alma humana, com o intelecto dessa criança, com o fortalecimento emocional dessa criança. Então, vale super a pena. Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa dica e que aproveitem a leitura. Boa semana para todos vocês!